Olá, meninos e meninas, tudo bom? Eu sou Neidinha Carvalho e hoje eu vim mostrar para vocês como nós fazemos cartonagem. E aí eu te pergunto, você já pensou em adicionar ao seu leque de trabalhos a cartonagem? E mais ainda, você já pensou em usar cartonagem aliada ao teu plotter de recorte? Juntando isso, nós montamos todo um sistema de produzir caixas. Porque, como você sabe, para fazermos cartonagem, a gente precisaria de um trabalho muito minucioso para fazer 10 caixas iguais. E para a gente fazer com essa forma que nós começamos a produzir as nossas desde 2017, você consegue fazer 100 caixas e as 100 se manterão do mesmo jeito. Mesmo padrão, mesmo tamanho, nenhum cantinho desencontrado. E isso vai acrescentar para você um item que pode ser luxuoso, chique, rústico, mas que vai agregar muito valor ao teu personalizado, abrindo assim as portas das festas de luxo, dos casamentos. E assim, minha amiga, meu amigo, você vai longe. Se você quer aprender a fazer cartonagem com plotter, como nós fazemos, espera depois da vinheta. Te espero já já, hein? É uma caixa cartonada com fechamento em elástico. A tampa é de cartonagem e a sua estrutura de berço é feito com moldura como essas que todo mundo já está acostumado a fazer na plotter de recorte. Seja ela da Silhouette, seja ela da Foison, seja da Scancut ou de qualquer outra marca. Você vai fazer o teu berço e vai fazer a capa cartonada. Para você ter uma ideia e analisar para saber se é viável ou não para você, se vale ou não a pena, você começa partindo da seguinte pergunta. Para o teu cliente, é melhor receber uma caixa com a tampa só assim? Ou ele vai ficar mais satisfeito recebendo uma tampa assim? Você ficaria mais satisfeito com qual dos dois trabalhos? Bom, gente, isso faz com que a gente perceba que o que a gente já sabe fazer com a nossa plotter de recorte, dá para acrescentar novas técnicas, dá para acrescentar um conhecimento daqui e outro dali e criar uma metodologia totalmente diferenciada. Você pode fazer materiais totalmente inovadores, diferentes de tudo que já tem no mercado, porque você vai adicionar àquilo que você já sabe a cartonagem. Além de você poder fazer com esse berço, que já é a moldura que nós estamos habituados a fazer na nossa plotter, nós também temos a opção de fazer ela totalmente cartonada, como essa, por exemplo. Tampa cartonada, caixa no formato caixa-livro, e essa estrutura também toda em cartonagem. Ó. Reparem que todos os cantos se encontram perfeitamente. Não tem um lado mais alto que o outro, não tem um canto mais elevado, ela é toda perfeitinha. E se você fizer 100 caixas, as 100 vão se manter iguais. Por quê? Porque na nossa forma de produzir a cartonagem mais plotter, você vai fazer o seu arquivo todo na plotter. Vai recortar toda essa parte que está preta ou toda essa parte que está em craft, vai ser recortada na sua plotter, com impressão ou sem impressão. E então você vai trabalhar com papelão roller ou papelão cinza para fazer a estrutura dessa caixa por dentro. Mas não tem toda aquela trabalheira que você já está acostumado de ter que colar toda a estrutura primeiro, esperar ela secar para envelopar. Essa técnica de envelopar a caixa, que é o que já se vê em cartonagem aplicada à papelaria, ela de uma certa forma dificulta o nosso trabalho, porque cada caixa que você vai montar, se a sua estrutura tem que ser montada primeiro, você não vai conseguir fazer os vincos na máquina exatamente iguais, porque você vai ter que fazer com que o teu papel de revestimento se comporte de forma a respeitar o papel que está dentro, e não o contrário. No nosso trabalho, nós fazemos da seguinte forma. Nós utilizamos papelão roller, papelão cinza. O meu, no caso, eu cortei na minha plotter, eu cortei na minha Foison. Mas pode ser cortado com régua, pode ser cortado com facão. E todas essas formas você pode fazer o seu corte. Vou mostrar para vocês alguns detalhes da caixa. E logo em seguida nós vamos mostrar alguns materiais e a forma que nós vamos produzi-las.
Bom, essas são as duas caixas que eu mostrei para vocês. Ambas com capa cartonagem, que foi feita como essa. A gente faz o recorte. Depois que a gente faz o recorte e a impressão, recortou na nossa plotter, ela vai fazer todos esses vincos, ó, esse vinco, esse aqui. Quando ela fez todos os vincos, aí eu vou recortar o papelão no tamanho da minha caixa. 2 cortes iguais para se encaixarem, um em cada lateral da tampa, e esse outro para se encaixar no meio. Assim como na cartonagem que você já está acostumado, você vai ter que obedecer o tamanho do teu espaço interno e vai ter que deixar também uma brecha entre uma e outra, que é o que nós chamamos de lombada. Essa lombada vai te dar o movimento de dobrar a caixa sem que haja nenhum amassadinho, porque quando você não deixa esse espaço entre um vinco e outro, entre uma peça de papel e outra, você não consegue dobrar. E outro detalhe que você tem que ter também ao deixar esses espaços é que ele tem que ser proporcional ao diâmetro do papel. Esse que eu estou usando é de 1,2, mas tem de 1,4, 1,8, tem de 2 e acima disso. Você pode também trabalhar com papelões mais grossos. Eu tenho o exemplo de uma aqui que é bem mais rígido. Ele é bem mais grosso. Porém, ele vai dar muito mais trabalho para você cortar. E provavelmente você só vai conseguir cortá-lo com um facão ou com várias passadas de régua. Como a gente vai trabalhar fazendo primeiro a estrutura da caixa para ser cortada e envelopar, eu não preciso usar um papelão tão grosso, porque o papelão vai se somar à gramatura do meu papel. Porque eu não uso papel muito fino, eu uso papel 180 gramas. Você pode usar 180, 250, 230, 220. O papel da sua escolha. Como você vai vincar aqui na máquina de corte, ele não vai ter erro. Ele vai ficar no lugar certinho. Mesmo que na hora de cortar esse papelão de dentro, você não tenha um corte tão preciso, ele não vai evidenciar e não vai aparecer como defeito na tua peça. Porque o que vai ser respeitado vai ser o vinco que você fez na sua plotter. Então, eu faço os cortes, para cada tampa 2, mais uma estreitinha que é a minha altura. Essa altura tem que ser proporcional à altura da minha caixa, a esse diâmetro da parte de dentro da caixa. Ela tem que ser levemente maior para que eu possa cobri-la, até porque ainda vai entrar mais uma camada de papel, que é esse acabamento. Então, se eu colocar exatamente igualzinho, fechadinho, ele não vai abarcar a caixa no final das contas. Então, no nosso arquivo que nós temos para corte, nós temos 3 itens, que são essa parte da caixa, que é a tampa da caixa livro, que ela vai ter todos esses vincos. Essa minha ela é grande, ela tem o tamanho de 15 por 21, que eu fiz para que fossem colocadas fotos de book. Então, ela é 15 por 21, ela tem 25 por 18, no final das contas aqui. Mas o berço dela é 15 por 21. Para ela se encaixar com sobra, ela teve que ficar nesse tamanho aproximado. Além dessa parte que a gente vai passar a cola e vai fixar, a gente tem uma segunda parte, que é o que vai ser colado dentro dessa tampa, depois que ela for envelopada, para fazer o acabamento. E nós temos o fundo da caixa, que é aquela caixa que a gente está acostumado a usar para fazer molduras, que a gente vincou, virou, vou colocar aqui rapidamente, só. Encaixou aqui. Há quem faça o fechamento dessas caixas totalmente sem cola, mas eu não gosto. Eu gosto de usar um pouquinho de cola
porque ela sempre vai ficar mais segura. Então, eu posso usar a cola de isopor ou posso usar a cola quente. A cola quente, ela sempre te dá uma agilidade, por ela secar muito rápido. Então, eu ponho em cada cantinho de fora uma gotinha. Dou uma pequena levantadinha aqui e encaixo o bico da cola aqui. Pressiono. Aqui também. É só um pouquinho, só para que a caixa fique mais firme. Para não ter o risco de, ao movimentar, de ao mexer para um lado e outro, ela se abrir, tá? Então, a gente passa cola em alguns pequenos pontos. Isso já garantiu que a sua caixa vai ficar firme sem se abrir, tá? Primeiro já está feito o berço. A gente fez todos os vincos, montou viradinho para dentro. Aí nós vamos para a nossa tampa. A primeira etapa da tampa é aplicar a cola nestes dois lados e neste para aplicar, deixando o espaço. A tua medida desse espaço pode até ser um pedacinho desse mesmo papelão. Você encaixou ele rente aqui no canto de fora, rente aqui, colocou. Aí você vem para o próximo. Encaixou rente aqui e colou. Qual cola você deve utilizar? Você pode usar cola branca com o auxílio de um rolo, ou você pode utilizar a cola de isopor ou de silicone com o auxílio de uma espátula para espalhar bem. Colocou a cola, você vem com uma espátula ou um próprio pedacinho de papel e espalha. Aí já encaixa ela no teu lugar certinho. E aí você deixa descansando para poder secar. Já deixei colado para adiantar o trabalho. Colamos esses três, vamos esperar um pouquinho enquanto ela seca. Quando ela secar, nós vamos fazer a vira dos acabamentos. Essa parte a gente já costuma fazer com cola de silicone ou de isopor. A gente remove esse cantinho, todos eles faz um V, sem chegar até o picote, só até ir perto do picote. Pedacinho que foi tirado. No outro lado também. Sem chegar a encostar no picote. Já vira. Vem para os outros dois lados também. Agora você vai aplicar a cola. Passe logo em todos os lados. Para depois você voltar fixando ele. Como o papel é grosso, ele dá um pouco de trabalho na hora de grudar realmente no material que está embaixo. Eu aconselho que você use uma tesoura ou uma dobradeira, algum utensílio que você tenha para pressionar. Aqui a gente espalha essa cola, porque se você passar demais ao apertar essa cola vai vazar, vai fazer sujeira. E aí a gente vem virando primeiro as duas laterais. Vai virando e vai segurando. Vai virando e vai segurando. Como o papel é duro, que é papel grosso, ele dá um trabalhinho mesmo. Aí você pega a tua dobradeira, a tua vincadeira ou a lateral da tesoura
e vai pressionando, que ele vai aceitando o lugar onde você está colocando. Da mesma forma o outro lado. E logo em seguida já as duas bordinhas aqui. Botou e segurou. Aqueles cantinhos que nós cortamos, eles nos possibilitaram esse encontro aqui, formando esse V, sem juntar muito papel, mas fazendo esse Vzinho aqui. Observem que deu certo o trabalho para segurar, mas ficou bem firme. E aí agora o que a gente vai fazer? Quando a gente dobra, ela tem o vinco no meio, a gente já vai dando uma leve pressionada nessa junção para que o papel entre um pouquinho para dentro. E aí nós vamos pegar esse outro forro que tem cortadinho lá no arquivo para fazer essa finalização. Nós vamos passar cola nele inteiro para poder revestir. Passa cola nele todinho e fixa ele aqui embaixo. Esse segundo recorte, ele não tem nenhum picote demarcando o meio, porque ele vai justamente respeitar e obedecer o vinco através do corte de fora, tá? A gente passa a cola nele inteiro e fixa na parte de dentro. Pode ser cola branca, de boa qualidade, uma cola bem grossa. Pode ser cola de silicone. Eu costumo usar a cola de isopor por secar bem rápido. E aí, a cola de isopor, vocês sabem que não dá para a gente utilizar ela e utilizar um pincel, ou utilizar ela e utilizar um rolo, porque ela não sai com água dessas superfícies. Então, ela vai ficar criando gomos, por ela ser a base de álcool e não a base de água. Então, como nós fazemos? Aplicamos bastante cola. E aí, nós pegamos uma superfície como uma espátula, uma régua ou um próprio pedacinho de papel para espalhar essa cola, que já vai estar aplicada aqui. Vou pegar aqui um corte de papel para dar essa espalhada. Ela não fica 100% coberta, tá, pessoal? Mas não tem problema. Se você quiser aplicar em 100% da superfície, você pode aplicar. Vai dar mais segurança, mas o mais importante são as bordas. E próximo aonde vai ser dobrado. Aplicou, espalhou bem a cola? Não pode demorar, porque senão ela seca e já não vai grudar. Espalhou bem a cola. Aí a gente já vai fixar ela centralizada na nossa tampa. Encaixou. Localiza-se os vincos. Também pode ser com a ajuda da tesoura, com uma régua ou uma dobradeira. Você vai fazer esses dois sulcos, essas duas profundidades que nós temos aqui, ó. Isso deve ser feito antes que ela seque por completo. Fixou. Dobramos aqui a primeira. Vamos ver a segunda. Agora temos que esperar secar por completo para poder fixá-la junto à tampa. Aqui nessa etapa você vai grudar essa parte da caixa, uma lateral, e o fundo, você aplica cola no fundo inteiro e em uma das laterais. E vai colar pegando uma lateral e o fundo. Se a parte impressa for aqui em cima, então essa parte vai ser a tua tampa. Essa minha aqui, ela não tem nada impressa. Já nessa outra aqui,
tinha a logomarca. Então, essa aqui seria para cima e a outra ficaria para o fundo. Antes de nós fazermos esse tipo de caixa, as caixinhas que nós fazíamos tinha sempre um valor em torno de 3, de 4 reais, caixinhas de 5 reais, mas raramente nós tínhamos uma caixa que pudéssemos agregar um valor tão grande. Quando nós começamos a fazer as caixas com cartonagem, colocando apenas, a primeira a gente fez apenas a tampa cartonada e o fundo assim em berço. E a aceitação foi boa. Então, nós começamos a fazer com mais partes cartonadas, ou seja, o fundo e toda essa estrutura da caixa. Fixamos, ó, colocamos no lugar. Aí aqui a gente segura, comprime bastante. Aqui a lateral tá com cola, a gente tem que segurar. Ou colocar ela para secar em um lugar onde ela fique pressionando para segurar. E após secar, a sua caixa já vai estar pronta. Para fechamento, a gente costuma utilizar os elásticos roliços. Para acabamento, nós compramos essas pecinhas em loja de bijuteria. Geralmente ela não cabe porque ela é fininha, então a gente faz um furinho e coloca ela aqui na pontinha. Então, colou, encaixou, deu um nozinho e pronto. A caixa está pronta. Nessa segunda caixa, a principal diferença é que ao invés dela ter essa estrutura dobradinha, como a gente fez a outra, um berço semelhante aos quadros de molduras que a gente faz, ela tem o fundo todo cartonado. E essa estrutura é semelhante à outra, com a diferença que ela vai ter o papelão nas suas laterais e ao invés de ter 1 centímetro para virar para dentro, ela já vira logo no picote, para ela poder fazer o envelopamento certinho e fechar certinho. Então, essa foi a nossa caixa de cartonagem. Essa foi só a tampa cartonada. Se vocês tiverem gostado, nós podemos gravar um próximo vídeo com a caixa toda cartonada, tampa e base. Então, para a gente saber se você gostou ou não, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal. E nós temos uma seguinte meta para bater com vocês. Se nós chegarmos a alcançar 1000 inscritos, assim que nós batemos os 1000 inscritos, nós vamos colocar na descrição do vídeo o link para download do arquivo dessa caixa, totalmente gratuito. Essa caixa é inteirinha para download. Ela é grandona, tá? Ela é 15 por 21, mas não precisa se preocupar, porque se ela for para fazer sem impressão, você faz ela toda recortada em A3. Se você quiser fazer ela com impressão só na tampa, você pode inverter os processos. Colocar a impressão em ofício e fazer apenas a tampa impressa com alguma logomarca. Certo? Então, a gente vai te dando as dicas. Se você tiver dúvida, pergunta como fazer em A4, como fazer em ofício. E aí é isso. Deixa o like, se inscreve. E quando batemos 1000 inscritos, a gente deixa o arquivo na descrição. Então, se inscreve, compartilha, chama um amigo para ver também, tá bom? Foi um prazer e eu espero ter ajudado. Tchau, tchau.